Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos continuar nossa aula de derivadas, né? Falando de regras de derivação. E hoje nós vamos falar de regra da cadeia. Pois bem, assim, até o momento, né, as derivadas que nós estamos vendo, são derivadas onde nós temos uma função, certo? Deixa eu só voltar um pouquinho. Nós temos uma determinada função f de x, g de x, seja qual for o nome dela, ok? E quando nós observamos essa função, para fazer a sua derivada, nós fazemos a derivada pensando na função como um todo, ok? Então, por exemplo, se eu tiver a função x² vezes seno de x, né? O que acontece? A gente aprendeu, né, nas aulas passadas, em que tem um produto bem aqui. Então, eu vou enxergar, tem uma função aqui x², eu tenho outra função aqui seno de x, e vou aplicar aquela regra do produto. Mantém a primeira, deriva a segunda, depois deriva a primeira, mantém a segunda, né? Então a gente aplica aquela regrinha lá. E aí na hora que a gente vai fazer a derivada, então x², x² é uma função potência, eu já sei, pega esse expoente, passo para cá multiplicando e diminui 1 lá no expoente. Quando for fazer a derivada do seno, eu sei que a derivada do seno vai ser o meu cosseno de x, e aí aplica a regrinha. Então quando a gente calcula a derivada de, por exemplo, essa função que está aqui, a gente enxerga a função como um todo, certo? As suas partes. Então, olha, tem aqui o meu f de x, ele é o que? É um g de x vezes, né? Um g de x vezes um h de x, certo? É isso que a gente enxerga. Aqui é um g de x. G de x é minha função potência x² aqui. Então, esse é meu g de x, certo? E o meu h de x é a função seno. E aplica a regra do produto, certo? Só que existem situações, né? Outro tipo de combinação de funções são a composição de funções, né? Onde meu f de x, ele não é produto, a soma, o quociente de duas funções. Ele é o que? É uma função sendo passada como parâmetro para outra, né? Por exemplo, a função g de h de x, certo? Então, g do h de x. Então, se meu g de x for x² e meu h de x for seno de x, como é que fica o g do h de x, né? Então, lembrando lá, fazendo as substituições, o g se mantém aqui, né? Quem é h de x? H de x é seno de x. Seno de x, né? E agora? Agora eu vou pegar o g. G de x é x². Aqui eu estou com g do seno de x, ou seja, o seno está no lugar do x. Então, eu vou pegar a minha função g, que é x², exatamente onde tem o x, eu coloco o seno, né? Então, vai ser no lugar do x o seno. Seno de x, né? Toda a função seno de x. Tudo isso elevado ao quadrado, certo? E eu quero agora o que? Eu quero derivar o meu f de x. Como é que eu faço essa minha derivação aqui? Então, a gente já aprendeu quando tem o produto de duas funções, já aprendeu quando tem o quociente de duas funções, a soma, a diferença. Aprendemos para funções específicas, né? Então, função potência, função constante, funções trigonométricas, nós vimos, funções exponenciais. O que eu tenho aqui agora é uma composição de funções, né? Eu tenho um seno que está interno a outra função, que é a função potência. O seno separado eu sei como derivar. A potência separada eu sei como derivar. Mas quando está uma interna a outra, eu não sei como fazer a derivação, certo? E um exemplo para a gente entender, né, que é necessário ter formas de fazer essa derivação, é pensar no seguinte: se eu calcular aqui, assim, na verdade, vamos aqui para o slide, vai ficar mais claro a gente seguindo aqui o slide, tá? Mas a ideia da regra da cadeia é essa: é como resolver derivada de funções onde eu tenho composição de funções nesse formato, uma função interna a outra, ok? Então, por exemplo, eu tenho a função x² mais x mais 1, certo?
tudo é elevado ao quadrado. Essa é a minha função h de x, eu quero derivar a minha função h de x. Uma forma de fazer isso é o que? É pegar e expandir esse quadrado aqui, certo? Eu não sei, né? Até o momento a gente não tem nenhuma regra que nos ajude a resolver essa derivada da função nesse formato em que está. Se fosse só x ao quadrado, resolveria sem nenhum problema. Se não tivesse o quadrado aqui, eu também resolveria só aqui dentro sem nenhum problema. Só que eu estou quadrado. Uma das formas que eu posso fazer é o seguinte: pega esse quadrado e expande, né? Então, esse quadrado aqui é a própria função interna, x² mais x mais 1 multiplicada por ela mesma. Faz as continhas todas, eu fico com isso aqui tudo, e depois aplico a derivada aqui. Porque quando eu organizo desse formato aqui, eu consigo aplicar as regras que a gente já conhece, certo? E aí, aqui eu aplico a derivada. Então, x ao quadrado, x à quarta, derivada de x à quarta. Passo o expoente para frente, diminui de 1 lá em cima, né? Então, 4 para frente, fica 3 aqui em cima. Mais 2x à terceira, esse 3 passa multiplicando e aqui em cima fica 2, né? Aí 3 vezes 2, 6, x ao quadrado. 3x ao quadrado, esse 2 passa para frente multiplicando, também fica 6x a primeira, né? Esse 2x, 1 que está aqui, passa para frente multiplicando e fica 0 aqui em cima, né? Então fica 2 vezes x a 0, que x a 0 é a primeira, dá 1, né? Então 2. E 1 é um número constante, né? Uma constante, 0 é a derivada dela. Então essa é a derivada dessa função aqui em cima. Só que para eu encontrar essa derivada, eu tive que reorganizar essa função, né? Porque ela estava num formato em que eu não sei como aplicar a derivada, não tem ainda uma regra para aplicar a derivada, ok? Eu poderia também pegar esse aqui e aplicar naquela regra da derivada, o limite do h de quando h tende a 0, do f, no caso do meu h de x, do h de x mais a menos h de x sobre h e tal. Também ia dar muito trabalho, certo? Aqui, expandir esse quadrado e fazer dessa forma não foi tão complicado, ok? Então a gente pode fazer a continha, vai fazendo as continhas, x ao quadrado vezes x ao quadrado, vai dar x à quarta, que aparece aqui, né? X ao quadrado vezes x vai dar x à terceira, x ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado, aí depois pega esse x, multiplica x vezes x ao quadrado, x à terceira, x vezes x ao quadrado, né? Vai colocando os termos e depois somando tudo. Então esse resultado aqui já é a multiplicação desses dois fatores aqui, já tudo agrupado, né? Só que aí vem a questão: e se aqui não fosse x ao quadrado, fosse x à terceira, x à quarta, x à quinta, ou se fosse x à centésima? Imagina eu ter que pegar essa função aqui, multiplicar ela por ela mesma 100 vezes para depois aplicar as regras de derivação que a gente já conhece. Então seria muito custoso, né? Daria muito trabalho fazer tudo isso para depois derivar. Da mesma forma, se eu tivesse a função raiz do x ao quadrado mais 1. Então eu tenho aqui uma função externa, que é a minha função raiz, e dentro tem a função x quadrado mais 1. Então tem a composição também de funções, não tem ainda regra, e como é que eu vou fazer essa parte aqui? Eu nem poderia aproveitar e fazer como nesse primeiro exemplo, certo? Eu teria que pegar e jogar lá na definição mesmo de derivada com limites e expandir a partir dali. Só que isso é custoso, né? É custoso nós fazermos essas contas, vai dar bastante trabalho. E o que a gente observa é que existe uma regra padrão para quando eu tenho esses casos, uma função interna a outra, quando eu tenho minhas funções compostas, que é chamada regra da cadeia, certo? Nós não vamos aqui apresentar a prova de como funciona a regra da cadeia, porque ela é bem extensa, relativamente cansativa, mas de novo, assim como as outras demonstrações que nós estamos pulando, a demonstração está no livro, tá? Vocês podem usar como exemplo na hora de estudar, ok? E dúvidas, a gente pode estar tirando nas nossas aulas síncronas, certo? Então a regra da cadeia é a seguinte: quando eu tenho uma função composta com outra, então eu tenho uma função que está interna a outra, o que eu vou fazer para derivar? Então o meu h de x é o g do f de x. O que eu vou fazer?
Primeiro, eu vou olhar para a função g e esse f de x que está aqui dentro, eu vou enxergá-lo como uma única variável x. Essa é a ideia. Então, eu vou primeiro olhar a função externa, a função g do x. Esse f de x aqui, eu vou momentaneamente esquecê-lo. E eu vou aplicar a regra da derivada somente no g. Entendendo que eu conheço, eu sei como derivar o g, certo? Então, eu aplico a derivada só na minha função externa, que a gente chama aqui, certo? Aplico a derivada na função externa e o parâmetro f de x, ele continua lá. Então, eu vou derivar o g e manter o parâmetro f de x. Só que aí esse f de x aqui, o que aconteceu? Ele está lá, né? Eu não trabalhei com ele e ele faz diferença na minha função. Então, como vai ser a diferença que ele vai fazer na minha função, na minha derivada? A diferença que ele faz em relação à derivada é diretamente proporcional a essa derivada externa. Ou seja, eu tenho que pegar esse meu f de x e derivar também, só que eu coloco ele multiplicando. Então, no final, o que eu tenho? Eu tenho a derivada do g de x vezes a derivada do f de x, com a observação de que o parâmetro do g de x é a função f de x original. Então, vamos lá, vamos entender. Voltando aqui para esse nosso exemplo. Ok? Então, eu quero a derivada do seno de x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? A minha função externa é quem? É a função potência que está elevada à segunda aqui, certo? Então, esse seno de x aqui, eu vou entender como ele sendo todo um x, certo? E vou derivar ele. Então, x ao quadrado. X ao quadrado é uma potência, a gente sabe como derivar. 2 para cá para frente, ele fica elevado a 2 menos 1, certo? Essa é a minha regra da potência, certo? Só que aqui não é x, é o que? É seno de x, ok? Então, eu pego e mantenho aqui o seno de x. Ok? Então, eu peguei e apliquei a derivada só na função externa. A função interna, seno de x, ela continua a mesma, né? Então, g de x, quem é g de x? É x ao quadrado. Derivada do x ao quadrado, 2x a primeira, certo? Então, 2x a primeira. Aí, depois que eu apliquei essa derivada, no lugar do x, a gente substitui a função interna. E agora? Agora eu pego esse seno de x e derivo, coloco a derivada dele multiplicando isso aqui tudo. Então, derivada do seno de x, para ficar melhor na você estudar, então eu vou pegar esse seno de x aqui e vou derivar esse seno de x, né? Então, vai ser a derivada do seno de x. Então, a primeira parte repete, 2 seno de x vezes quem? Vezes a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno de x, né? Pronto, essa é a minha regra da cadeia, ok? Então, voltando aqui, né? Então, eu vou derivar o g de x e manter o parâmetro g de x, f de x, e depois esse parâmetro f de x, eu derivo e multiplico ele aqui, ok? Então, aqui, exemplo, realmente parecido com o que a gente estava, né? Eu tenho h de x igual a x ao quadrado mais x mais 1, e tudo isso aqui elevado ao quadrado. O que eu tenho que identificar aqui para poder aplicar minha regra? Eu tenho uma função interna, x ao quadrado mais x mais 1. Essa função interna aqui, eu sei como fazer a derivada dela como um todo, né? Inclusive, essa função interna aqui, ela é
ela é já composta de outras funções, né? Tem a função x quadrado mais a função x mais a função constante 1, né? Mas ela como um todo, eu sei como derivar, não tem problema. A questão aqui é que ela está interna a outra, que é a função quadrada, a função potência. Então, eu tenho f de x, que é quem? X ao quadrado, não é x mais 1. E eu tenho um g de x, que é quem? É x ao quadrado. E o meu h de x, então, é g do f de x, ok? Quem é g de x? É o f de x que está todo ao quadrado. E quem é o f de x? É x ao quadrado mais x mais 1. Tá? Então, separei nas minhas duas partes, né? Então, o g de x é o f do x ao quadrado e o f de x é o x quadrado mais x mais 1. Vou pegar o g de x e derivar. Então, quando eu olhar aqui para fazer a derivada, esse f de x interno aqui, né? Eu momentaneamente esqueço. Eu penso nele como uma única variável x. Então, aqui eu tenho x quadrado. Derivada do x quadrado, passo 2 para frente, diminui de 1 lá. Então, fica 2x a primeira. Só que não é x, é f de x, né? Então, 2f de x a primeira. Essa é a derivada do g de x. Depois, eu pego e multiplico pela derivada do f de x realmente, certo? Então, a derivada do meu h de x é a derivada do g de x, onde internamente dele está o f de x, vezes a derivada desse f de x aqui, certo? Então, derivada do g do f de x. Então, é f de x ao quadrado. Função potência, o quadrado vem para frente, lá fica 1 em cima. Então, 2 vezes o f de x. Quem é f de x? X quadrado mais 1. Então, 2 vezes o f de x. Agora, eu vou derivar o f de x. Derivada do f de x, 2, né? X ao quadrado, derivada 2x, mais derivada do x, 1, derivada da constante, 0. Então, 2x mais 1. E agora? Agora eu multiplico as duas coisas. 2x ao quadrado mais x mais 1 vezes 2x mais 1. E eu posso fazer as continhas aqui, as multiplicações, né? E achar. Então, é 4x à terceira mais 6x ao quadrado mais 6x mais 2. Então, essa é a derivada dessa minha função h de x, que é x ao quadrado mais x mais 1, certo? Então, outra função, aquela função também, raiz de x ao quadrado mais 1. Novamente, eu tenho uma função interna a outra. Minha função externa é quem? É a função raiz, certo? Então, eu tenho um g de x, que é raiz do f de x. E o f de x é x ao quadrado mais 1. Eu quero derivar o h de x, que é g do f de x, né? Então, é a derivada do g, a derivada da função externa, mantém o parâmetro f de x, vezes a derivada da função interna, que é meu f de x. Então, a derivada da raiz de f de x. Então, a derivada da função raiz, né? A gente já até viu, né? Então, a função raiz, vamos lá. Então, aqui o meu g, né? Minha função g de x é a função raiz, né? Raiz de x. Raiz de x é uma função potência também, né? É x elevado a meio, certo? Aí, então, aplica a regra da potência. A regra da potência, o meio vem para frente e o x fica, o expoente que estava lá, o expoente que estava lá, né? Meio subtraído de 1. Que vai dar como resultado meio vezes x elevado a meio menos 1 vai dar menos meio. Menos meio. Ou organizando, 1 sobre 2, né? Então pega esse x elevado a menos meio, é a mesma coisa que a raiz de x, só que aqui embaixo, né? 1 sobre 2 raiz de x, né? Então essa é a derivada da nossa função raiz. E aí
uma observação, a função raiz é uma função que é comum aparecer, né? Então a gente pode até colocar como se fosse uma regra. Ó, a função raiz é 1 sobre 2 raiz de x, né? Não é uma regra, porque na verdade a derivada da função raiz ela vem pela regra da potência. Mas se quando eu estiver trabalhando, né, fazendo meus cálculos, aparecer a função raiz, eu já lembrar, olha, 1 sobre 2 raiz de x, eu não preciso, né, fazer essa minha continha aqui, né? E aí, com o tempo de tanto usar, né, a gente acaba lembrando, a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Mas se não lembrarem, é só aplicar a regra da potência. Então a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, certo? Então aqui é a derivada, né? Então a derivada, meu g de x é esse aqui, eu quero a derivada dela, então a derivada da função raiz, né? A derivada isso aqui, isso que a gente está colocando aqui, né? Aqui é a derivada da minha função raiz x elevado a meio. O que eu tenho lá? Eu quero a derivada dessa função, só que internamente aqui eu estou com f de x, certo? Então, a derivada desse meu g de x, quando eu tenho f de x aqui interno, é o mesmo resultado, 1 sobre 2 raiz, só que no lugar do x entra o que? Entra o f de x, certo? Então, 1 sobre 2 raiz do parâmetro. Meu parâmetro aqui é f de x. E a gente vai substituir. Então, quem é o f de x? F de x é aquele termo lá, x ao quadrado mais 1, né? Então, x ao quadrado mais 1. Então, é 1 sobre 2 raiz, né? Esse 2 ficou bem feio, mas x ao quadrado mais 1. Ok? Essa aqui é só a derivada da parte externa, né? Internamente da minha função tem um f de x aqui. Aí eu tenho que derivar esse f de x, né? Então eu tenho que calcular também a derivada desse f de x. Então a derivada de x ao quadrado mais 1. Aí essa derivada é tranquila, né? Então tem a soma aqui e faço as duas partes separadas. Derivada do x quadrado, 2x, né? Mais derivada da primeira, do número 1, desculpa, do número 1. O número 1 é um constante, então a derivada dele vai dar 0. Então, resultado, 2x. Né? Então, aqui é a derivada do g, onde o parâmetro é f de x. Aqui é a derivada do f de x, certo? Eu quero a derivada do h de x, né? Onde esse meu h de x, ele é o que? É o g de x, é o g do f de x, né? É o g do f de x. Então, eu quero a derivada de tudo isso aí, certo? A derivada de tudo isso aí é a derivada do g, só do g, mantendo como parâmetro o f, certo? E depois eu multiplico pela derivada do f. Tá? Então, o que é importante a gente entender bem aqui é que quando eu pego a minha função externa para derivar, eu olho só para a função externa. Esse f de x aqui dentro, eu não vou trabalhar com ele ainda, certo? Então, aqui para fazer a derivada do g de x, eu identifiquei que é a função raiz, né? Raiz de x, aí calcular a derivada dela, 1 sobre 2 raiz de x. Depois eu pego onde tem x e substituo por f de x, né? Então foi isso que a gente fez aqui. 1 sobre 2 raiz, tinha um x aqui, então é f de x. Quem é f de x? X ao quadrado mais 1. Então essa primeira parte aqui, né? Isso aqui. Então eu pensei na derivada olhando só para a raiz, ou seja, só para o g. Eu esqueci o parâmetro que está dentro dele, que é o f de x. Então, essa é a primeira parte. E depois? Aí depois é que eu vou multiplicar pelo
derivada do f de x. A derivada do f de x foi o que a gente fez aqui, certo? E aí, por último, é só colocar os termos realmente, certo? É só a gente colocar os termos. Então, os termos aqui, quem é o g do f de x? Esse aqui. 1 sobre 2 raiz de x quadrado mais 1, tá? Vezes quem é f de x? 2x, né? Pronto. E aqui é multiplicar, né, se necessário. Então, esse 2 eu posso cortar com esse, coloco o x aqui em cima. Então, depois eu posso reorganizar da forma que eu quiser. Mas a derivada acabou aqui, né? Daqui para frente eu vou organizar a função para ela melhor atender ao que eu estou precisando fazer. Se eu plotar um gráfico, analisar, vou usar em outra parte e assim por diante. Ok? E só uma observação aqui no slide, tem um pequeno erro, tá? Agora que eu percebi. Quando foi feita a derivada do f de x aqui, x quadrado mais 1, foi feito como se fosse x ao quadrado mais x aqui, tá? Então tem um pequeno erro aqui no slide. Então, esse mais 1 aqui, ele não existe, tá? Esse mais 1 bem aqui, esse mais 1 bem aqui e esse bem aqui, né? Então, o certo é o que está aqui, ok? Então, é porque era uma outra função, era x ao quadrado mais x, aí eu resolvi tirar o x aqui para simplificar aqui o nosso entendimento, para não complicar tanto. E aí depois eu esqueci de mudar o restante aqui, tá? Mas correto é igual como está aqui, aqui nessa parte que eu fiz, ok? E aí a gente pode estar trabalhando com a regra da cadeia junto com outras regras, certo? Então, as regras todas de derivada que nós estamos vendo, elas podem ser aplicadas em sequências, uma após a outra, dependendo do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho x ao quadrado vezes 2x mais 3, onde esse 2x mais 3 ele está à quinta. Então, o que eu vou identificar aqui? Eu vou identificar aqui o meu f de x, ele é o quê? É o produto de duas funções, a função x quadrado com a função 2x mais 3 à quinta. Então, tem que aplicar aqui a regra do produto, certo? Só que quando eu for aplicar a regra do produto nessa parte bem aqui, nesse segundo termo, 2x mais 3 à quinta, eu vou identificar que aqui é uma função interna a outra, ok? Então, aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Vamos lá. Então, eu estou com a minha função f de x, né, que é igual, deixa eu tentar botar de um jeito mais rápido, que é igual estou com f de x que é igual a x quadrado vezes, né, 2x mais 3 a quinta. Ok? X ao quadrado, 2x mais 3 a quinta. O que eu vou identificar aqui? Bem aqui eu tenho uma função x quadrado, vou chamar de g de x. Certo? E aqui eu tenho uma função que eu vou chamar de h de x, que é 2x mais 3 a quinta. Só que esse meu h de x, ele na verdade é uma função interna a outra, né? Então eu tenho o h do m de x, né? Tá? Então, quem é meu g de x aqui? Meu g de x é x ao quadrado. Ok? Quem é meu h? Meu h de x é x à quinta,
certo? Então, se olhar só pro H, é só... Opa! O que aconteceu aqui? Não entendi o que aconteceu aqui. Voltando aqui. Acho que foi, tá? Então, se olhar só pro meu H, é só a parte externa. Na parte externa é só x à quinta. Ou, para ficar mais simples da gente visualizar, quando eu olhar para o meu H, eu posso pensar assim, olhar aqui, o meu H, ele é o que? Ele é o m de x que está elevado à quinta. E quem é o meu m de x? O m de x, ele é o que está ali dentro, né? 2x mais 3. Aí agora eu quero derivar a minha função f de x. Então, derivada da minha função f de x vai ser o que? Primeiro, uma regra do produto, ok? Então vai ser o g de x, vai ser o g de x, né? Vezes o que? A derivada lá do h de m de x, certo? Vou colocar assim. Então, a derivada do meu f de x, vou colocar aqui para baixo. Essa é primeiro uma regra do produto. Então, g do x vezes a derivada do h de m de x, certo? Mais aí o h do m de x repete, ok? Vezes a derivada do g de x, ok? Vou botar mais bonitinho pra cá, né? Vezes a derivada do g de x, certo? Então, até aqui não tem nenhum problema. O g de x é x ao quadrado, eu repeti aqui. Esse termo aqui, eu ainda não trabalhei com ele, apenas coloquei aqui a regra do produto, né? Quando eu for derivar aqui, aí eu vou ter que lembrar, olha, aqui é um h do m de x, né? É uma função interna a outra. Então, a derivada dessa parte, aí eu vou aplicar a regra da cadeia nessa parte aqui. Aí mais a derivada do o h de m de x é repetir realmente o h do m de x vezes a derivada do g de x. A derivada do g de x eu conheço, é x ao quadrado. Aí eu vou ter então que, quando aplicar as derivadas, bem aqui aplicar a minha regra da cadeia. Então vai ser o que? Vai ser o g de x. Aí essa derivada aqui é a derivada do h, onde o parâmetro dele é m de x. Opa, tô tentando fazer pequeno aqui para caber tudo aqui, tá? Aí regra da cadeia vezes a derivada do m de x. Tá? Então, esse termo aqui é essa derivada aqui. Então, perceba que está o h do m de x. Aí eu botei o símbolo aqui da linhazinha para indicar a derivada em relação a tudo. Por que eu botei em relação a tudo? Porque quando eu for aplicar a derivada, eu vou ter que olhar a função como um todo e identificar que tem um h e depois do h tem um m de x, certo? Quando eu coloco aqui, ó, o h do m de x, eu coloquei o sinal da derivada aqui, a linhazinha para indicar a derivada só no h, então significa, ó, deriva só o h e depois de derivar só o h, coloca o parâmetro dele que é m de x. Tá? Então, percebam essas diferenças de notação quando vocês estiverem estudando, tá? Então, aqui eu estou dizendo, tem que derivar tudo isso. Aí, para derivar tudo isso, tem que aplicar a regra da cadeia. Minha regra da cadeia pega só o h e deriva só ele, esquece o que está dentro dele, deriva só ele, depois coloca o parâmetro dele.
depois multiplica pela derivada do parâmetro dele, que é m de x, certo? Mais, repete todo o h do m de x aqui, né? Vezes a derivada lá do g de x. Então essa vai ser toda a minha derivada. Aí aqui, agora eu substituo. Então g de x, x quadrado, vezes derivada do h. O h, se olhar só para o h, é x à quinta, né? O mx à quinta. Derivada dele, então, passa 5 para frente multiplicando, e lá no expoente fica 4. Né? Então 5 vezes o parâmetro dele a quarta, né? Que é 5 menos 1. Só que o parâmetro dele não é x. Quem é? É mx. Quem é mx? 2x mais 3. Então 2x mais 3 aqui, né? Vezes derivada do m de x. mx, 2x mais 3. Derivada do 2x, 1 que está aqui em cima passa para frente multiplicando, né? Vai ficar 1 vezes 2, e o x vai ficar levado a 0, que vai dar 1. Então fica apenas 2. Mais derivada do 3 é constante, dá 0. Então aqui a derivada desse 2x mais 3 dá 2. Né? Mais, repete, o h do m de x, h do m de x é 2x mais 3. Eita, que tá... Não tá bonito aqui, mas acho que dá para vocês entenderem, né? 2x mais 3 à quinta, vezes a derivada do g de x, que é g de x, x ao quadrado. Derivada do x quadrado, 2x, né? Pronto, essa é a minha derivada. E aqui no máximo eu vou organizar, né? Então, esse 2 com esse 5 eu posso multiplicar, né? Então fica 10 vezes... Esse x ao quadrado aqui, eu posso multiplicar aqui, né? Pra cá, botar para cá para dentro, né? 2x à terceira mais 3x ao quadrado mais, né? Aí aqui não tem muito o que eu fazer, né? 2x, apenas botar numa ordem mais bonitinha, vezes 2x mais 3 à quinta, certo? Então essa é a derivada dessa função aqui. Então para derivar, primeiro eu identifiquei, olha, tem o produto dessa função com essa outra. Aí aplica regra do produto. Quando chegar na hora de derivar essa parte aqui, eu vou identificar, olha, é uma função interna a outra. Então é regra da cadeia, certo? E assim por diante. Então a gente vai combinando as funções. Inclusive poderia ser, na hora de aplicar a regra da cadeia, observar que internamente é o produto de duas funções, certo? Então a cada momento que eu vou derivando uma parte, eu tenho que observar o que tem ali naquela parte, certo? Pode ter ali uma regra da cadeia para fazer de novo, eu posso ter uma regra do quociente, uma regra do produto, posso ter uma derivada aqui que é regra da cadeia de novo, eu posso ter uma função dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, então eu vou ter várias regras da cadeia para fazer, certo? Então tá aqui a solução que nós fizemos ali, né? Então a derivada, até aqui no final só simplesmente expandiu, né? Tá. Só um momento aqui, deixa eu ver aqui. Na verdade eu fiz uma confusão aqui no início, né? Eu esqueci dessa quarta bem aqui, né? Então vamos parar bem aqui assim, tá? Assim, a gente tá tentando se concentrar na parte da derivada. Então a derivada em si, ela acaba bem aqui, né? O restante é organizar a função. E aí aqui embaixo tem como a gente pode organizar a função se a gente quiser deixar as coisas mais compactas, né? Tá? Então aquilo que eu coloquei lá para você, né? X² vezes 2x mais 3 à quinta. Regra
do produto, porque eu tenho uma função vezes outra. É x² vezes derivada da segunda parte, mais repete a segunda parte derivada da primeira. Na hora de aplicar essa derivada aqui, então assim, percebe, essa primeira linha aqui já é derivada, já estou derivando. Só que estou derivando aplicando aqui a regra do produto. Quando eu chego na parte de derivar esse segundo termo no meu produto, eu tenho que identificar, olha, opa, aqui não é uma função simples, digamos assim, ela é uma função composta, né? Tem uma função interna a outra. Então, regra da cadeia aqui, certo? Quando eu chegar aqui no x², aqui é uma função potência, regra da função potência. Então, assim, e assim vai, certo? Aí, derivada daqui, dessa parte, então, x² repete, derivada dessa parte. Então, esse 2x mais 3, momentaneamente esquece ele, pensa só na função quinta aqui, né? Potência quinta. A derivação potência, 5 para frente, diminui um expoente. E aí pega e repete tudo que está ali dentro. Então 5, repete tudo que está ali dentro, a quarta. Aí essa parte que eu repeti aqui dentro, é a parte interna, eu vou derivar e multiplicar aqui ao lado. Então derivada dessa parte interna aqui que eu não trabalhei ainda, 2x mais 3, né? Aí continuando aqui, mais 2x mais 3 a quinta, derivada de x² 2x. Próximo passo, derivar isso aqui, né? 2x mais 3. Então, repete todo o resto, falta derivar só isso aqui. Aí que a gente já foi organizando a função, né? Derivada do 2x mais 3, derivada do 2x dá 2, derivada do 3, 0, fica apenas o 2. Né? E aí o restante aqui é organizar a função, né? Assim, se vocês quiserem parar aqui, nas listas de exercício, né? na prova, quiserem parar aqui, já não tem problema, tá? Aqui é apenas para deixar as coisas mais compactas, né? Outro exemplo, 1 sobre 4x² menos 7, e aqui embaixo tudo elevado ao quadrado. Então, o que eu vou identificar aqui? Eu vou identificar que existe, de novo, uma função interna a outra. Né? Quem é a função externa? 1 sobre x. 1 sobre h de x, eu posso pensar assim, né? Quem é meu h de x? O h de x, 4x ao quadrado menos 7. Né? 1 sobre x ao quadrado aqui embaixo, né? Aí aqui vai depender muito também de como a gente tem a noção de organizar para facilitar um pouco mais a nossa vida, certo? Eu poderia pensar apenas na função 1 sobre x, e depois dizer que o x é 4x, 1 sobre f de x, sobre g de x, na verdade, né? O f de g está aqui, então, 1 sobre h de x, eu podia pensar assim, tem aqui 1 sobre h de x, o h de x é tudo que está aqui embaixo. Porém, não ia ajudar muito, porque aqui embaixo ainda continuar um termo interno a outro. Aqui fica mais simples eu pensar o seguinte, olha, esse 1 sobre 4x² menos 7², na verdade, eu posso pegar esse termo todo e botar aqui para cima, botando o expoente do 2 aqui negativo, né? Então, a derivada dessa função toda, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pega esse termo todo aqui embaixo e passa ele para cima com negativo. Então, toda vez que a gente tiver, né, trabalhando com derivadas e aparecer um termo embaixo, aliás, estou vendo, mas em muitas das vezes é interessante a gente colocar ali para cima com um expoente negativo, né? E aí a gente faz o teste mesmo, assim, olha, se eu colocar ele lá para cima um expoente negativo, vai me ajudar a resolver mais rápido ou não? Assim, independente se eu coloquei ele para cima ou não, o resultado vai ter que dar o mesmo. A diferença é que se eu trabalhar nesse formato que está aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma função quociente, né? Eu tenho uma função constante dividida por outra função aqui, que é essa função toda aqui embaixo, né? Então, se eu mantiver nessa forma que está e for derivar, eu vou ter que aplicar o que? A regra do quociente, certo? Deriva a primeira, a de cima, multiplica pela de baixo, certo? Menos
mantém a de cima, deriva a de baixo, tudo dividido pela de baixo ao quadrado. O resultado no final é o mesmo, tanto faz como eu vou aplicar a minha derivada. É importante eu aplicar as regras de forma correta. Então eu posso pegar aqui a minha função e trabalhar para botar num outro formato onde vai me ajudar a resolver a derivada. Então, nesse exemplo nós fizemos aqui de início, né? Por exemplo aqui, na verdade esse primeiro aqui, né? Antes da gente conhecer a regra da cadeia, o que eu precisava derivar isso aqui. Como foi que a gente fez? A gente pegou a função e trabalhou em cima dela. Pegou esse quadrado e executou a operação. Aí chegou aqui, 4x à terceira mais 6x ao quadrado mais 6x mais 2. Aqui eu sei como derivar. Aí eu apliquei a derivada. Na verdade aqui, né? Desculpa, aqui em cima, né? Aplicando o quadrado, fazendo as multiplicações, chego aqui. E aí derivando, esse aqui eu sei como derivar. E derivo, encontro essa derivada aqui. Percebemos que essa derivada, fazer dessa forma, o resultado é o mesmo se eu aplicar a regra da cadeia. Então aqui, e aplicando a regra da cadeia, o resultado é o mesmo. Então se eu vou primeiro trabalhar a função para depois aplicar a derivada, ou se eu vou já aplicar a derivada direto, ou se eu vou mexer na função para poder aplicar uma outra regra de derivação que eu acho mais simples, que eu conheço melhor, que tenho mais domínio, o resultado sempre vai ser o mesmo, desde que, obviamente, eu respeite as regras, né? Respeite, assim, eu faço as coisas de forma correta, né? Eu vou pegar aqui x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Se eu executar essa operação do quadrado aqui corretamente, a derivada que eu vou aplicar depois vai ser a mesma se eu não aplicar o quadrado e derivar aplicando a regra da cadeia. Nesse exemplo aqui, eu aplicar a regra do quociente aqui, ou botar a função nesse formato para direto aqui aplicar a minha regra da cadeia, o resultado no final tem que ser o mesmo. Se eu fiz as operações todas certinhas, o resultado é o mesmo, certo? Então a ideia aqui pega esse termo, passa para cima com menos 2, porque aqui eu evito ter que fazer uma regra do quociente. Até mesmo porque essa regra do quociente vão ser apenas termos que depois vão ser todos anulados. Seria apenas um trabalho a mais, porque essa constante aqui em cima, a derivada dela vai ser 0. Então eu vou ter vários termos que vão estar multiplicados por 0 e vou sair cortando, né? No final eu vou chegar exatamente aqui. Então peguei a função aqui, né? Organizei para esse outro formato. Aí fiquei com 4x ao quadrado menos 7, tudo elevado a menos 2. E aqui eu vejo claramente uma regra da cadeia, uma função interna a outra. Eu tenho uma função externa, que é a função potência, onde o expoente é menos 2, e internamente eu tenho essa função, 4x ao quadrado menos 7. Então, derivando só a função externa, função potência, onde o expoente é menos 2. Menos 2 para frente, aqui em cima vai ficar menos 2, menos 1. Vai dar menos 3, né? Então, menos 2 para frente, e o expoente fica menos 3. O que está interno, repete. E agora, pega esse cara que está interno e deriva. Então, derivada do cara interno aqui, 4x menos 7. A derivada do 4x menos 7. Uma função potência aqui, de novo, né? Multiplicado por 4. Então, pega esse 2, passa para frente multiplicando. 2 vezes 4, 8. E aqui o 2 vai diminuir de 1, vai ficar apenas 1, né? Então, vai ficar apenas x. Então, 8x. Menos 7, o 7 é constante, vai zerar. Então, não preciso botar o menos 0 aqui, né? Então, 8x é a derivada desse termo. Então, 2 vezes 4x ao quadrado menos 7, elevado a menos 3, vezes 8x. E a gente pode organizar aqui nesse menos 2, multiplicar por esse 8x aqui. E esse termo aqui todo está elevado a menos 3, eu posso colocar ele para baixo para ficar mais 3 aqui, né? Então, esse é o resultado da minha função, né? Da derivada dessa função aqui toda, certo? Aqui tem outros exemplos que eu vou deixar para vocês interpretarem. A gente na nossa aula simples, inclusive, discute esses exemplos aqui, tá? Já com uma certa contextualização. O que eu quero colocar ainda para vocês é que a regra da cadeia, ela
ela pode ser aplicada em sequência, né? Eu posso ter uma função f de x, que ela é o que? Meu f de x pode ser um h de um g de um m de x. Então, não necessariamente eu vou ter só duas funções. Eu posso ter uma função, interna outra, interna outra, interna outra, interna outra, assim por diante. Eu posso ter, por exemplo, digamos que uma f de x é a função seno de raiz de x ao quadrado mais 1. Vou botar x ao quadrado mais x. Então, meu f de x pode ser isso aqui. Seno da raiz de x quadrado mais x, né? Então, quem é meu h aqui? Meu h é a função seno de x, né? Então, meu h de x é a função seno de x. Quem é meu g de x? Meu g de x, opa, meu g de x é a função raiz de x, né? E eu tenho uma outra interna que é meu m de x aqui. O m de x é a função x ao quadrado mais x. Eu poderia dizer, olha, existe uma função x quadrado somada com outra. Por que eu não vou continuar? Porque eu estou pensando aqui só na questão da regra da cadeia. Uma função interna outra, interna outra, interna outra, tá? Também aqui eu já não tenho mais uma função interna outra, né? Tenho uma função somada com outra. Então eu posso parar aqui, ok? Então eu tenho três funções, uma interna outra, interna outra. Então a minha regra da cadeia vai ter que ter três partes. Vou ter que ter a derivada do h, vou ter que ter a derivada do g, vou ter que ter a derivada do m, ok? Então aqui, minha função externa é a função seno. A derivada do seno é o cosseno, tá? Então estou pegando aqui, né? Vou derivar tudo isso aqui, tá? Então vou derivar tudo isso aqui. Eu estou olhando a função como um todo. Então a derivada, vou olhar a função externa, é seno. A derivada do seno é o cosseno, ok? Já fiz a derivada da externa. O parâmetro eu vou repetir todo. Qual é o parâmetro? Raiz do x ao quadrado mais x, certo? Só que como tem esse parâmetro aqui, regra da cadeia, né? Aí eu vou multiplicar pelo quê? Pela derivada dessa parte interna. Então eu vou pegar essa parte interna aqui agora e derivar. Essa parte interna é uma função dentro da outra, regra da cadeia de novo. Eu vou aplicar. Só que aí, essa primeira parte, eu vou olhar só para a função externa. Quem é minha função externa? É a função raiz de x, né? Então aqui, a derivada do seno, né, vai dar o meu cosseno de x, né? Derivada do seno, cosseno de x, certo? Derivada da raiz de x vai dar 1, a gente fez agora há pouco, né? 1 sobre 2 raiz de x. A derivada do x quadrado mais x, derivada do x quadrado vai dar 2x, certo? Mais derivada do x vai dar 1, mais 1, tá? Então aqui em vermelhinho estão as derivadas, ok? Então aqui, primeiro, eu olho só para a função externa, a função seno. A derivada da função seno é o cosseno, então cosseno de x. Só que no lugar do x, todo meu parâmetro de volta. Aí todo esse parâmetro agora de volta, eu tenho que derivar, né?
a derivada da raiz de x² mais x. De novo, regra da cadeia, que é uma função dentro de outra. A função externa é a função raiz. Derivada da função raiz, 1 sobre 2 raiz de x. Então, vai ser vezes 1 sobre 2 raiz de x. Só que eu não coloco o x, né? Eu coloco o parâmetro todo, que é x² mais x. Certo? E agora, ainda falta eu derivar esse parâmetro interno aí, x² mais x, né? Então, vezes a derivada desse parâmetro interno. Derivada de x² mais x, 2x mais 1. Então, esse aqui é o resultado da derivada do seno da raiz de x² mais x. Então, é cosseno da raiz de x² mais x multiplicado, né, por 1 sobre 2 raiz de x² mais x multiplicado por 2x mais 1. Tá? Então, isso aqui toda é a minha derivada. Ok? Tá, pessoal? Então, pra gente concluir, então vamos naquele exemplo, né? Ainda tem um tempinho no exemplo que está aqui, né? Acho que é interessante esse exemplo. Então, suponha que a expectativa de vida em anos de uma mulher no instante do nascimento em um determinado país seja descrito pela função, então, g de t igual a 50,02 vezes 1 mais 1,09t, onde esse termo, né, 1 mais 0,9t, está elevado a 0,1. Para t variando de 0 até 150, onde o tempo zero é o ano de 1900, onde t é medida em anos, com t0 correspondente ao início de 1900. Tá? Então, assim, a cada ano as pessoas vão nascendo e, ao nascer, a pessoa tem uma expectativa de vida, certo? Então, na média, quantos anos vive uma pessoa? Ao longo dos anos, essa expectativa de vida, ela tem aumentado. Cada ano ela aumenta um pouquinho, certo? Devido à melhoria da qualidade de vida, devido aos avanços da medicina, tecnologia, devido a vários motivos. Normalmente, a cada ano, aumenta um pouquinho, né? Vamos esquecer agora as questões da pandemia, como a gente está vivendo, certo? Em condições normais, né, todo ano essa expectativa de vida aumenta um pouquinho. Então, se eu pegar uma função, então foi pego ali vários anos, analisado, isso montou uma função. Olha, então, a função que representa a expectativa de vida da pessoa é isso aqui. No caso, para o sexo feminino, para uma mulher. Por que está especificado mulher aqui? Porque quando a gente fala de expectativa de vida, existe uma diferença significativa entre homem e mulher, né? Em geral, mulher ela vive mais, existem vários motivos para isso, né? Que não é o nosso caso aqui discutir isso, mas para a mulher, especialmente para a mulher, nesse exemplo aqui, tá? A expectativa de vida é dada por essa função. Então, em 1900, se eu quero calcular a expectativa de vida do ano 1900, eu coloco T0. Aí faço a continha, vai me dar um número. Se eu quero pôr no ano 1901, eu coloco T igual a 1, faço a continha. Se eu quero pôr no 1950, eu boto T50, faço a continha. Então, para o ano que eu quiser calcular, eu substituo o T aqui e faço a continha. O número que vai aparecer aqui é exatamente, em média, quantos anos, nesse país específico aí, um país fictício, né? Quantos anos uma mulher vive em média, certo? Dado que ela nasceu naquele determinado ano. E aí, se eu botar T0, significa no ano 1900. Se eu quero um outro ano específico, aí eu tenho que fazer a continha, né, de quantos anos a mais do que o 1900 para botar no lugar do T.
valendo até esse t até 150, certo? Aí vem duas perguntas. Qual a expectativa de vida de uma mulher nascida no início de 1980 e no início do ano 2000? E a letra B, com que rapidez a expectativa de vida de uma mulher nascida em qualquer instante de tempo varia? Então eu quero saber duas coisas. A primeira, a expectativa de vida da mulher para 2 anos específicos, que nasceram em 2 anos específicos, 1980 e no ano 2000. E eu quero saber com que velocidade essa expectativa de vida está aumentando. A letra A, como eu estava explicando agora há pouco, é só fazer a continha, olha. O 0 é o ano de 1900. Eu quero para o ano de 1980. Então é o quê? É mais 80 anos do lugar, né? Depois do ano 1900. Então é só botar T igual a 80. O ano 2000 é mais 100 anos depois do 900. Então botar no lugar do T 100. E aí faz as continhas. Então pega a minha função G lá, que é a expectativa de vida, e coloca 80. Aí eu vou sempre estar calculando a expectativa de vida para uma mulher que nasceu no ano de 1980. A expectativa de vida dela, 78,29 anos. Eu quero para uma mulher que nasceu no início do ano 2000. É 2000, né? 2000. Aqui tem um errinho bem aqui, tá? É no ano 2000. Então no ano 2000, mais 100 anos. Então pega a função G lá, expectativa de vida, e no lugar dos T, né, coloca o número 100. Substitui T por 100 e faz a continha. Obviamente a gente vai fazer essas continhas aqui usando uma calculadora, um software, né? E aí aproximadamente 80,04. Então, no ano de 1980 a expectativa de vida era 78,29. No ano 2000, né, 100 depois, a expectativa de vida aumentou para 80,04. Então, ou seja, aumentou um pouquinho aqui, né? Daqui para cá aumentou. Eu quero saber com que velocidade está aumentando. Então, com que velocidade está aumentando? Velocidade é o quê? Eu calcular a derivada da minha função. Porque a velocidade vai ser medida pela inclinação da tangente naquele t específico. Então, eu tenho que pegar essa função g de t e derivar. Então, derivada da minha função g de t. 50,02 é uma constante, é um número, certo? Fica aqui fora multiplicando. Derivada dessa parte aqui, 1 mais 1,09t elevado a 0,1. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função potência externa, onde o expoente é 0,1. Lembre que a função potência vale para qualquer número real, inclusive números fracionários, 0,1, por exemplo. E aqui dentro eu tenho outra função, né? Então, regra da cadeia. Derivando só a parte externa. Só a parte externa é a função potência, onde o expoente é 0,1. Pega o 0,1, passa para frente multiplicando, e pega 0,1 menos 1. Resultado vai dar o quê? Menos 0,9. E repete o que está aqui dentro do expoente. Aqui dentro, né, da função potência. Então 0,1 aqui na frente. Repete, e o expoente é 0,1 menos 1. Então dá menos 0,9. Só que aí essa parte interna eu não trabalhei ainda, né? Vou trabalhar agora. Então, derivada da parte interna, multiplicando aqui. Então, derivada da parte interna. 1 mais 1,09t. Aí essa parte interna aqui é a soma de duas funções que é simples de calcular, né? Não preciso aplicar a regra da cadeia, nenhuma outra regra específica. Então, 1 é um constante, derivada da constante é 0, 1,09t. 1,09 é uma constante, continua multiplicando, o t já fez, né? Igual como tem só o x, né? Derivada do t, t é a mesma coisa que t é a primeira, passa 1 para frente multiplicando, fica t elevado a 0, que é 1 menos 1, né? Vai dar 0 aqui. E aí o t elevado a 0 vai dar 1, qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Então vai ficar 1,09 vezes 1, que é 1,09. Então 1,09, tá? E aqui acabou a minha derivada. Por último, eu posso organizar aqui, né? Então, para esses três termos, primeiro eu posso multiplicar. Vai dar 5,45218, né? Multiplicado por esse termo aqui. Como está negativo, eu posso passar para baixo. Né? Então, 5,45218, então esse número aqui, né? Várias casas decimais, dividido por 1 mais 1,09t. E esse termo aqui de baixo elevado a 0,9, certo? Então, essa é a derivada da minha função g.
Ou seja, essa é a velocidade com que a expectativa de vida está crescendo. Eu quero saber então o quanto a expectativa de vida cresce, com que velocidade a expectativa cresce no ano de 1900. O ano de 1900 o t igual a zero. Aí eu coloco zero aqui no lugar do t e faço a minha continha, certo? No caso vai dar 5 pontos, vai dar 1 aqui embaixo, né? Vai dar 5.45, 2 no último. No ano de 1980, então 1980 é 80 anos depois do 900, então t é 80, né? Coloco 80 aqui e faço a continha. O número que vai aparecer aqui é a velocidade com que a expectativa de vida está crescendo no ano de 1980. Se eu botar 100 no lugar do t, vai ser, e fizer a continha aqui na derivada, vai ser a velocidade com que a expectativa de vida cresce no ano de 2000, e assim por diante. E aí, pessoal, dúvidas, vocês podem estar tirando nossa aula 5, né? Tá? Façam os exercícios do livro, né? Nosso livro tem bastante exercício. Eu vou estar colocando também uma lista de exercícios para vocês, mas é sempre baseado no livro, então já podem pegar o livro e fazer o máximo de exercícios que puderem. Quanto mais exercício, melhor. Cálculo é muito exercício. Quanto mais exercício, mais vocês vão estar desenvolvendo a capacidade de vocês de estar resolvendo os problemas de cálculo, ok? Até mais, pessoal.